Todo o poder nos céus e na terra estão no nome de Jesus Cristo, pois Jesus é detentor de todo o poder. O seu nome é o nome que está acima de todos os nomes, e a Ti recorremos agora, buscando o Teu auxílio, que a Tua palavra fale ao nosso coração, e nos fortaleça para uma semana adiante, para uma semana de trabalho ou de procura por Ele, para uma semana de saúde ou pela busca dela, por uma semana, Senhor, de reunião, meu Pai, no lar, meu Pai, de oração, para uma semana, Senhor, onde o marido entende que precisa orar mais com a sua esposa, onde a esposa entende que seus filhos precisam fazer parte desse convívio de oração, que seja uma semana onde nós recebamos força, entendimento e sabedoria para andarmos segundo as Tuas retas palavras nesta terra, e assim alcançarmos a vitória, como Israel recebeu de Ti, meu Pai, lá na saída do Egito, na travessia do Mar Vermelho. Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao nosso coração. Amém? Aleluia. Nesse trecho está sendo narrado a partida de Israel para fora do Egito. Ordens de Deus foram dadas a Moisés, e Moisés as retransmite ao povo, e o povo faz segundo o que lhes foi mandado. Eles saem em direção à terra prometida, após 430 anos, após mais de 400 anos aprisionados no Egito. Agora chegou o tempo da saída, e eles vão agora, e o Senhor os manda fazer um trajeto. E no capítulo 14, eu queria que você atentamente acompanhasse comigo, olhando na tela, na NVI, no verso 1, diz o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e eles os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. A igreja marcha triunfante. Aleluia. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram então a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão.
e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e pôs-se atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavaleiros, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles, contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés. Da mesma maneira que o Todo-Poderoso Deus dirigiu Israel para fora do Egito de maneira extraordinária, assim o Senhor vai continuar dirigindo as nossas vidas. Da mesma maneira que o Senhor tirou o povo dele de lá, abriu o mar e o fez passar em terra seca, assim o Senhor vai continuar dirigindo o seu povo nesta terra, para que ele não seja contaminado pelas trevas, para que ele não seja enganado, derrotado e morto enquanto peleja, enquanto caminha. Deus está dirigindo a sua vida, mesmo que você não perceba. Mesmo que você não perceba. Mesmo com decisões erradas que eu tomo, que você toma, porque nós somos falhos, nós não estamos atentos à voz do Senhor 24 horas por dia, então um momento ou outro você vacila, eu vacilo, e fazemos algo que não deveríamos, e escolhemos algo que não deveríamos ter escolhido, ou falamos algo que não deveríamos ter falado. Ainda assim, o Senhor tem nos amado, e continua nos conduzindo por este caminho, nos dirigindo para lá, porque o alvo de Deus para nós, a igreja, é a terra prometida nos céus. Amém? Não estou dizendo que você pode pecar, que você pode errar, que Deus vai continuar te conduzindo. Estou dizendo que nós somos homens e mulheres falhos. Nós ainda erramos. Mas o Senhor tem cuidado de nós por esse caminho. Se você começar a analisar a palavra de Deus, no verso 17 do verso 13, do capítulo 13, quando Deus deixou sair o povo, quando o faraó deixou sair o povo pela voz de Deus, Deus não guiou esse povo pela terra dos filisteus. O caminho era mais curto, eles chegariam mais rápido,
Mas Deus não os guiou por lá, porque Deus disse: talvez esse povo se arrependa e volte para o Egito. Esse talvez de Deus na palavra, no verso 17, esse talvez de Deus é certamente quando eles verem a guerra, eles vão voltar para o Egito. Amém? A palavra de Deus diz no Salmo 139 que o Senhor nos sonda e nos conhece por dentro, por trás e por diante. O Senhor nos conhece. Então Ele sabe quando vamos suportar e quando nós não vamos suportar. Ele sabe quando nós vamos adiante e quando nós vamos desistir de ir adiante. Portanto, o caminho muitas vezes não é curto para nós também. O caminho é mais longo. Porque nós precisamos aprender muitas coisas com Deus enquanto caminhamos, para não desistirmos. Ao sinal de uma primeira guerra num caminho curto, Deus sabe se nós vamos desistir ou não. Então às vezes Ele nos leva para um caminho mais longo. Amém? Nem sempre o caminho é fácil, nem sempre o caminho é curto. Deus sempre tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Ainda que você procure por não entender a palavra de Deus, porque o maior problema do crente é ele não buscar nas Escrituras o caminho para andar retamente. O maior problema do crente é não buscar as Escrituras para entender o que Deus tem para si nesta terra. Ele espera os profetas, ele aguarda os profetas. O crente tem mania de correr atrás do profeta, esperando que o profeta diga para ele: assim vos diz o Senhor. Ele aguarda isso. E quando esse profeta diz: Deus está dizendo para você, irmã, esse casamento não é para você, não casa não, e você dá ouvidos a ele, e você não confere, você não busca para saber se isso realmente é Deus falando com você, você desiste do melhor partido da tua vida, você desiste da melhor pessoa que era para estar do teu lado, porque você viu um profeta. Ele diz para você: aquilo não é para você, desista. Aquilo esse casamento é para você. Olhe para o que Deus vai destruir aquele namoro, porque aquele homem é para você, aquela mulher é para você. E você ouve o profeta e você desiste então de buscar nas Escrituras, porque o profeta já falou. Eu não preciso ler a palavra, eu não preciso me alimentar dela, porque o profeta já foi usado por Deus. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas. Esses profetas não existem mais. Os profetas que diziam assim diz o Senhor, não existem no tempo da igreja. Eles não existem. Esse ministério profético já se encerrou. Sabe por que os profetas eram usados por Deus no Velho Testamento? Porque a palavra não era escrita, porque a revelação não tinha sido dada ainda. Por isso eles eram usados por Deus para dizer assim diz o Senhor, e anunciavam um passado de mal que foi feito, e depois anunciavam um presente de consequências a serem vividas, e muitas vezes anunciavam um futuro de coisas que aconteceriam no seu tempo e no tempo da igreja. Mas depois, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 11, no capítulo 1, no verso 1, diz que nos tempos anteriores, o Senhor tinha falado pelos seus profetas, e nesses últimos dias, Ele tem falado pelo seu Filho Jesus Cristo, e Jesus é a palavra de Deus revelada para mim e para você. Se você for procurar nas Escrituras, se você for se alimentar da palavra de Deus, se você for confiar no Senhor pela palavra, conferir, se alimentar dela, buscar, você vai entender que os profetas de hoje falam diferente. Você vai ver pelas Escrituras no Novo Testamento, que os profetas não usam mais a frase assim diz o Senhor, porque o Senhor não tem falado mais através dos seus profetas. Você vai olhar que os profetas do Novo Testamento, hoje eles declaram, está escrito. É assim que os profetas de hoje anunciam. Jesus declarava, está escrito. Os apóstolos declaravam aos povos, está escrito.
Confiram nas Escrituras, porque Deus está informando a sua vida o que ela é e o que ela será. Se você confiar nele, ele já está revelando para você na palavra. Está revelado para você o caminho que você tem que andar, está revelado para você na palavra a decisão que você tem que tomar. Vá à palavra, porque o profeta de Deus diz a você hoje: está escrito na palavra de Deus. Aleluia. O Senhor muitas vezes nos conduz pelo deserto, porque nós precisamos aprender muita coisa necessária ainda. É por isso que você passa por lutas, é por isso que você passa por tribulações, porque nós ainda precisamos aprender muitas coisas necessárias antes de herdarmos a nova terra e o novo céus que estão preparados para nós. Precisamos caminhar por esse deserto, precisamos caminhar. No verso 18 e no verso 20, está dito assim: Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. É vontade dele, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, e lá no verso 20, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Era vontade de Deus que o povo caminhasse por esse deserto. Senhor, por que eu estou nesse vale? Por que eu estou nesse deserto? Por que eu estou nessa peleja? Porque é propósito de Deus, você tem que estar atento. Jesus sempre nos ensinou a estarmos vigilantes. Jesus sempre nos ensinou a sermos pessoas de oração e vigilantes, para que nós possamos entender os momentos difíceis que nós passamos na vida. O problema não está com você, o problema não está com a palavra, o problema não está com Deus. É necessário passarmos por tribulações, para delas tirarmos lições de vida, para andarmos retamente com Deus. Entendeu, igreja? Entendeu? Muitas dificuldades nós vamos ter pelo nosso caminho, enquanto nessa terra vivemos. É uma utopia você acreditar que a tua vida amanhã vai ser maravilhosa. É uma utopia você acreditar que a tua vida pelo caminho vai ser, nossa, só desfrutando das maravilhas de Deus. Teremos altos e baixos sempre, enquanto nessa terra nós vivermos. Sempre vamos passar lutas, sempre vamos passar dificuldades, porque nesta terra nós precisamos caminhar assim. É o nosso deserto, esse planeta é o nosso deserto, a nossa vida aqui é caminhar por esse deserto, mas no meio desse deserto, Deus vai sendo o nosso provedor, e nada Ele nos deixa faltar. Amém, igreja? Amém. No meio do deserto, tudo coopera para o bem de quem teme a Deus, tudo coopera para o bem de quem o ama, tudo coopera. Aleluia. Nessas dificuldades que nós vamos ter no caminho, seremos muitas vezes atacados pelos nossos inimigos. No verso 8, no verso 9 do capítulo 14, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Quem está disposto a andar com Deus, tem que entender uma coisa. Quem está disposto a servir de verdade a Deus, precisa entender uma coisa. Todos os dias, existem reuniões de maquinações do mal contra nós. Todos os dias os demônios se reúnem e maquinam o mal contra nós, de uma maneira espiritual, de uma maneira não visível. Entenda que os demônios estão se preparando para aprontarem outras situações contra as nossas vidas. Aqui diz que Faraó e todo o seu exército e infantaria se reuniram para atacar Israel. Todos os dias os demônios também se reúnem para tentar destruir a igreja de Jesus Cristo.
Então você não pode achar que hoje vai ser light, que amanhã vai ser light, que amanhã vai ser maravilha. Não. O Senhor te convida, você não baixar as armas da tua milícia. O Senhor convida você a não deixar de lado a oração. O Senhor convida você a não deixar de lado a leitura da palavra de Deus. Ele convida você a ter interesse em conhecer ao Deus Todo-Poderoso, que só se revela através da sua palavra. O Senhor só se revela ao homem através da palavra. Então você precisa ter mais sede dela, orar mais, adorar mais ao Senhor, mas adorar com sabedoria. Onde eu aprendo a adorar? Com a palavra de Deus. Todos os dias o diabo vai tentar uma arma contra mim, contra você. Todos os dias alguma coisa, de repente está indo tudo bem. Quando você está sorrindo, de repente vem algo que te tira a paz, que te tira a alegria. E é nesta hora que você precisa estar vigilante e entender que é o diabo tentando atrapalhar a sua comunhão com Deus, que é o diabo tentando atrapalhar o teu casamento, tentando atrapalhar a tua vida espiritual, a tua vida no trabalho. Eu vou sair desse emprego, eu não aguento mais, eu não quero saber, eu estou ganhando bem aqui, mas eu vou embora, eu vou para outro, que eu não aguento mais essa perseguição. O diabo está causando isso no teu coração, na tua mente, tentando fazer você desistir de coisas que Deus deu a você. Você pediu coisas para Deus, Deus deu a você, e agora você está querendo jogar para trás, porque não aguenta a perseguição e a luta. Deus está dizendo para você: mantente de cabeça erguida, com as armas em punho, oração, louvor, palavra, jejum, porque Deus vai te dar vitória nessa peleja, como deu para Israel. Aleluia. Só que no meio das dificuldades, muitas vezes nós temos temores, não de Deus, temores do que vem. E o pior, nos queixamos, murmuramos. Eu não quero mais saber, eu vou desistir mesmo, eu tentei até aqui, eu não vou continuar, eu não vou nem tentar mais, eu vou parar, eu vou voltar. Eu vou desistir, eu não quero mais saber da igreja, eu estou buscando e Deus não tem feito nada, eu vou voltar para o mundo, vai ser sou eu e Deus lá fora, a igreja não me serve para nada mais. Ei, você não pode desistir dos planos de Deus para a tua vida, você não pode desistir. O meu justo vai viver pela fé, porque se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não terá mais prazer nele. Não desista, não volta para trás, não regrida. Enquanto você vai viver as dificuldades caminhando com Deus, vão haver barreiras, humanamente falando, impossíveis de se atravessar. Eu podia ter preparado para vocês verem a foto do local aonde Israel ficou encurralado. Deus é quem conduz o seu povo na terra. Deus levou o seu povo a um lugar aonde eles ficaram encurralados. Não dá para sair para os lados. Não dá para voltar para trás. O lugar que esse povo vem, eles passam por um lugar estreito. De um lado são barreiras, são montanhas, são muitas rochas. Do outro a mesma coisa. Eles só conseguem passar por ali. E quando eles chegam ao local, eles chegam à beira do mar, à frente o mar, atrás o caminho por onde eles voltaram. Não dá para ir para o lado direito, não dá para ir para o lado esquerdo. Quando eles olham para trás, vem o exército de Faraó. É impossível sair dessa situação. Humanamente é impossível. À frente o mar, atrás Faraó e seu exército. Não tem por onde fugir. Deus é quem conduziu o povo
a esse lugar. Amém? Quando você se sentir encurralado, entenda, Deus vai agir e operar uma obra impossível para você atravessar para o lado de lá. Deus vai fazer isso. Deus é especialista em operar obras impossíveis para a vida de quem crê nele. Então, barreiras impossíveis, olha só, eles estavam de frente para o mar, atrás do faraó, e agora começaram a murmurar: nós vamos morrer aqui, não murmure, olhe para os céus, da onde vai vir o teu socorro, clame a este Deus Todo-Poderoso, e Ele vai abrir esse mar, como abriu para Israel passar. O inimigo pode até te alcançar, mas quando ele te alcançar, Deus vai dar cegueira, Deus vai pôr cegueira no inimigo, e ele não vai conseguir tocar em você, ele não vai conseguir tocar. Quando os anjos de Deus foram libertar Ló lá de Sodoma, eles chegaram lá, e aquele povo queria entrar na casa de Ló, eles iam arrombar a porta, iam arrancar Ló para fora, os anjos para fora, e eles queriam fazer relacionamento sexual com os anjos, porque aqueles homens eram sodomitas. Então os anjos põem cegueira naqueles homens, e eles passam o tempo todo tentando achar a maçaneta da porta da casa de Ló, e não encontram, e então os anjos abrem a porta e tiram Ló de lá com sua família, pelo meio daquele povo, e eles não conseguem tocar no povo de Deus, porque foram cegados. O Senhor, quando o inimigo se aproximar de você, Ele vai cegá-lo, para não tocar na tua vida, se você crê que Deus está com você, se você não desistir de andar com Deus, se você entender o teu chamado, e continuar dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu vou permanecer firme e fiel neste caminho, meu Pai. Deus vai cegar o teu inimigo, e ele não vai tocar em você, ele não vai tocar em você. Amém, igreja? Aleluia. Olha Marcos 9, 23, e depois Lucas 1, 37. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Por que aquele povo passou por um mar seco? Porque Moisés creu. Moisés era o líder daquele povo, era o intercessor dele, porque Moisés creu. Amém? E se você crer, você e a sua família vão passar também de um lado ao outro, e vão alcançar a vitória, em nome de Jesus. Lucas 1, 37. Pois nada é impossível para Deus. Amém? Já tentei aqui, já tentei ali, já fiz desse jeito, já fiz daquele, já ouvi conselho aqui, conselho ali, nada deu certo, nada acontece, eu acho que não é isso. Ei, creia no Senhor, porque para Ele, absolutamente nada é impossível. Amém? Deus não encontrará dificuldade alguma em abrir um caminho para você passar. Deus não vai encontrar dificuldade em nada, porque tudo que existe, nos céus e na terra, pertencem a Ele, foi Ele que criou, e Ele tem domínio sobre tudo, e sobre todos. Amém? Então não acredite, que você não vai conseguir, que você não vai transpor essas muralhas, essas barreiras da vida, porque Deus está cuidando de você. Amém? Amém, igreja? Deus vai sempre te dar auxílio no caminho, sempre vai te dar auxílio, Ele vai adiante de você. Olha o verso 21 do capítulo 13, olha o verso 21, durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Ei, para quem caminha com Deus, confia nele e espera nele, não há noite e nem dia, não há trevas e nem luz, porque para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Amém? E se Ele é o teu guia, você não vai encontrar dificuldades para prosseguir, você não vai desistir quando a opressão vier, quando as afrontas vierem, você vai permanecer,
Você vai continuar, porque você olha para Jesus. Você olha para Jesus. Não olhe para homens, não olhe para aquilo que você vê, olhe para aquilo que você não vê, crendo naquilo que você lê, naquilo que você ora a Ele, e você vai vencer. Amém, igreja? Amém. Salmo 121, verso 5. Deus vai sempre adiante de nós, sempre. Salmo 121, verso 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Fala aí no ouvido dessa pessoa: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Amém. Deus sempre vai estar com os anjos ao seu redor. Você não pode parar o caminho, você não pode deixar de prosseguir. A sua luta é para você prosseguir nela, não é para você desistir dela, não é para tentar contornar ela. Se Deus mandou você passar pelo deserto, vá em frente e tenha certeza que nesse deserto você vai aprender muito de Deus. Nesse deserto muita coisa boa vai acontecer, porque você vai crescer no deserto, você vai ser alimentado no deserto, você vai ser saciado nele, porque o Senhor Jesus falou: eu vou estar com você nesse deserto, eu vou iluminar esse deserto para você à noite, eu vou trazer sombra para você nesse deserto durante o dia, eu vou cuidar de você nesse deserto. Aleluia, Jesus. Ele nos guia continuamente. No verso 22, do capítulo 13, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, não se afastava do povo nem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Os israelitas, no verso 22 do capítulo 14, atravessaram pelo mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Por quê? Porque Deus ia adiante continuamente. Amém? Isso me faz lembrar um louvor da Cassiane, que ela cantava, que ainda de vez em quando passa no rádio. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Vamos lá. Esse homem com fé, ele abriu o mar, não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te abençoar. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Pelo fogo não vão se queimar, não vão te afogar, como Israel que o mar atravessou. Do outro lado canto. Essa é a vida do crente. Amém? Você tem que estar sempre com louvor de vitória na ponta da língua, só esperando o momento da vitória acontecer. Se você está andando com Deus, você tem que estar sempre com um louvorzinho ali na manga, porque Deus vai te dar a vitória e você tem que entoar esse louvor. Você tem que louvar para que todos saibam quem é o teu Deus. Você tem que exaltar esse Deus para que todos saibam qual é o Deus que você serve. O Deus que você serve não é um Deus morto. O Deus que você serve não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, não é um objeto, não é um animal, não é a natureza. O Deus que você serve é o Deus de Israel. Amém? É o Deus de Israel. É esse o Deus que você serve. Não desista. Não desista. Ele tem planos para você amanhã. Ele tem planos. Não queira entender hoje. Ele tem para amanhã, em o nome de Jesus. Amém?
Quem é casado aqui, põe a mão, dá a mão para o seu cônjuge. Os casados que estão com o seu cônjuge, dá a mão para ele. Aperta a mão dele, do homem, né? Porque é malvadeza o homem apertar a mão da esposa. Aperta aí a mão dele. E fala para esse teu marido lindo aí, fala para ele: o Senhor está conosco nessa caminhada. Não saia do meu lado, para que nós possamos alcançar a vitória juntos. E o louvor será um dueto. Eu e você e eu. Amém? Recebe sobre o seu casamento. Recebe sobre o seu casamento esse fortalecimento hoje, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. O Senhor vai adiante de nós, Ele está nos guiando continuamente, e Ele nos dá líderes humanos que nos animam e nos apontam o verdadeiro Deus. Amém? Tem pessoas que falam: não, eu não vou ouvir pastor, eu não vou ouvir líder, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou orar no meu quarto e vou ouvir a voz de Deus, não vou ficar ouvindo homem, não. Pois Deus nos orienta a gente ouvir os nossos líderes. Ele nos orienta em Hebreus 13:17. Olha lá, 13:17. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Todo líder zela do rebanho que Deus pôs em suas mãos, porque ele tem que prestar contas lá para Deus depois desse rebanho. Então ouça-os, ouça-os. É a palavra de Deus, ouça-os. É vida com Deus, ouça-os. Ouça-os. Se submetam, porque Deus está cuidando de vocês através da liderança da igreja. Quando nós falamos de cobertura espiritual, isso é uma coisa séria. Quando você faz parte do corpo de Cristo, você está na igreja, a igreja é o corpo de Cristo, e toda a igreja tem um líder. Esse líder precisa dar cobertura, então esteja com ele, esteja ao lado dele, esteja agradecendo a Deus pela vida do teu líder, esteja agradecendo a Deus pela vida das pessoas que zelam por vocês, em oração, em jejum, que zelam por vocês, trazendo a mensagem de Deus com temor. E a mensagem que Deus está dizendo para você hoje, no teu coração, através da palavra, é de que Ele está dirigindo as nossas vidas. Não fiquem com medo. É ligar o piloto automático. Amém? É ligar o piloto automático. O piloto automático é Deus. Amém? Ele vai nos guiando. Você solta o volante e deixa Deus guiar. Deus vira para a direita, você vai para a direita. Deus vira para a esquerda, você vai para a esquerda. Deus manda ir à frente, você vai para a frente. Deus faz você recuar, você recua. Aqui nesse deserto, Deus fez o povo recuar para perto do mar. Faça quando Deus mandar. Recua, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ele tem uma visão sobre nós, da qual nós não conseguimos entender. Ele nos dá a sua proteção em todo tempo, em todo tempo. No verso 19 e no 20 do capítulo 14, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs-se atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Ei, para você não vale encantamento. Amém? Deus colocou uma proteção sobre a sua vida que não tem encantamento. Se alguém tentar amaldiçoar a sua vida, lhe disser uma palavra contrária: você não vai vencer, você não vai conquistar, pode tirar o seu cavalinho da chuva, que olha, você não vai conseguir, olha, eu estou orando a Deus, você não vai conseguir. Deus não ouve oração contrária. Diga para o teu irmão: Deus não ouve oração contrária.
Porque eu conheço muitos crentes que falam que, vamos orar à igreja porque tem gente orando contrário a nós, vamos orar à igreja porque tem, os satanistas estão orando contrário, ou aqueles crentes daquela igreja estão orando contra nós, vamos orar. Eu não preciso orar a Deus por orações contrárias que estão sendo feitas a meu respeito, porque Deus não ouve isso. Deus ouve a oração dos justos, e quando eu oro por você para te abençoar, você é abençoado. E se eu orar a Deus para Deus pesar a mão sobre você, sabe o que vai acontecer comigo? A mão de Deus vai pesar sobre mim. Foi assim Balaão, foi assim. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Não é possível quebrar algo que foi feito por Deus. Uma aliança que Deus fez conosco não pode ser quebrada. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. Então não tenha medo, não tenha medo. Quando lá no trabalho, alguém começar a lhe jogar uma praga, não tenha medo. Salmos 91, verso 11, olha lá, Salmos 91, verso 11, olha o que diz o Senhor a teu respeito, porque a seus anjos, Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Amém? Tem como sermos amaldiçoados? Os anjos do Senhor estão com você, estão guardando você. Então não tenha medo das pessoas que te olham feio, não tenha medo das pessoas que te invejam, não tenha medo das pessoas que têm ciúme de você, não tenha medo das pessoas que querem pisar em vocês, não tenha medo dessas coisas. O Senhor nos ensina a não temermos os homens e nem os demônios, o Senhor nos ensina a temermos a Ele, que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Oh, glória. Aleluia. Ele remove todos os obstáculos pelo seu poder. Tudo que for obstáculo no seu caminho, Deus vai removendo. Mediante a sua fé, o exercício da sua fé, todos os obstáculos que surgirem, por causa da tua fé que você tem no Senhor, esses obstáculos são removidos. O obstáculo para Israel era o quê? Qual era o obstáculo para Israel nesse dia? O mar. O mar. Não dava para passar. Deus removeu ou não removeu o obstáculo? Deus falou, Moisés, está clamando a mim por quê? Manda o povo marchar. Quando você der de cara com a parede, Deus manda você continuar marchando. Não para não. A parede não vai resistir. A muralha não vai resistir. Deus vai derrubar ela. Deus vai abrir o mar, como abriu para Israel. E você vai passar em seco. Por que passar em seco? Porque se abre as águas e você vai passar sem o Senhor secar o fundo, o que vai acontecer? Você vai atolar na lama. E Deus não vai abrir um mar para você atolar-se na lama. Quando Deus abre o mar, Ele seca também a terra no fundo do mar, para você passar em seco. Amém? Agora, nos teus inimigos, Deus vai embaraçá-los, criar barreiras para eles não te alcançarem. Você sabia que foi encontrado, não é intacto, né? Mas está em perfeitas condições, algumas rodas dos carros de Faraó, lá no rio, no Mar Vermelho? Sabia? Existem rodas, mergulhadores foram ao fundo do mar e fotografaram as rodas. Algumas rodas estão lá, cheias de algas, né, tem uma roda até com um eixo inteiro no fundo do mar, inteiro. Está provado esse evento. Para quem duvida, está provado esse evento. Só para você entender que Deus põe obstáculos e barreiras e embaraça os seus inimigos, tira a roda dos seus carros, para que eles tenham dificuldade de alcançar você. Amém? Deus te chamou para uma jornada, e o desejo de Deus, a vontade de Deus não pode ser impedida, e a vontade de Deus para a igreja é para que ela termine a jornada. Entendeu, igreja? Você só não vai terminar essa jornada se você não quiser, se você desistir, porque não existe outra maneira de você não terminá-la, porque Deus já garantiu para a igreja
que ela vai terminar essa jornada. Ela vai terminar. Pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Ele livra os seus servos de todo perigo. Ele livra. Verso 26 do capítulo 14. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas, vou mudar, mas a igreja conseguiu atravessar o mar, pisando em terra seca, tendo uma grande parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, estou falando do futuro da igreja, amém? Pela palavra de Deus, naquele dia, o grande dia do Senhor, Deus salvou a igreja das mãos de Satanás, e os israelitas, os crentes, os filhos de Deus, viram os seus inimigos mortos na praia, os demônios perderam. Israel, a igreja, viu o grande poder do Senhor contra os seus inimigos, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. A igreja, a palavra de Deus diz que naquele dia, o que há de se manifestará na igreja, Jesus. E os demônios, mais uma vez, vão ver o triunfo de quem serve a Deus. Amém? Você foi chamado para triunfar. Então entenda que Deus está no controle da sua vida. Para te encorajar, porque amanhã você tem que voltar para o seu trabalho, ou vai voltar aquela caminhada de luta, aqui ou ali, para te encorajar. Deus está dirigindo a sua vida. Amém? Não tem como você perder. Não tem como você perder. Já passei por algumas vezes situações muito difíceis com a igreja. E nunca duvidei de que Deus continuava dirigindo essa igreja. E ela está sempre de pé. Sempre de pé. Por quê? Porque Deus cuida do que é seu. Se eu deixar de cuidar, Ele vai continuar cuidando. Se eu desistir de cuidar, Ele vai continuar cuidando. Se o homem desistir, Deus não desistirá dos seus. Não é assim que diz a palavra? Se um pai ou uma mãe abandonar o seu filho, mesmo que um pai ou uma mãe abandone o seu filho, Deus diz: eu não o abandonarei. Amém? Então entenda que Deus está com você. Ele está guiando você. Ouça a voz dele pela palavra de Deus, porque Ele está guiando você por ela. A palavra é o teu guia. Para ficar no teu coração, Deuteronômio 3, verso 22. Não tenham medo deles, dos inimigos da sua alma. Amém? Os demônios. Teus inimigos não são pessoas. Teus inimigos não são seres humanos. São demônios. Amém? As pessoas não são inimigas. Ainda que possam ser usadas pelo diabo, elas não são teus inimigos. Ore por eles. Não tenha medo deles, dos demônios. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Sempre. Sempre. E sempre. Enquanto nós caminharmos e marcharmos, Deus estará conosco. Por quê? Porque Deus disse: se eu não recuar, Ele vai me abençoar. Se eu recuar,
Ele não vai mais ter prazer em me ajudar. Amém? Abaixa a tua fronte, fecha os teus olhos. Eleve o teu pensamento agora ao Senhor. Eleve o teu pensamento agora ao que Deus falou para você aqui essa noite. Ore, fale com Deus. Eu não sei qual é a tua batalha, qual é a tua luta, qual é o deserto. Eu não sei em que situação você passa agora nesse deserto. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus está te ouvindo agora. Fala com Ele. Baixinho mesmo. Fale com Deus. Fale com Deus. Oh, Todo-Poderoso Deus. Tu ouves o clamor de cada filho. Está garantido, há uma promessa na tua palavra, que o Senhor ouve a oração dos justos. Ouve cada um, papai. Ouve cada um nesse momento. Eles apresentam a ti, meu Pai, as suas dificuldades, as barreiras que eles têm. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, que eles alcancem de ti a misericórdia, que eles alcancem de ti, meu Pai, o seu favor, que eles alcancem de ti, meu Pai, a vitória, Senhor, sobre os problemas, sobre as lutas, sobre as dificuldades. Esse coração, meu Pai, que tem estado nervoso, preocupado e ansioso, meu Pai, alcançará o teu favor, crendo em ti, eu sei que alcançará, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, ilumina o caminho no dia de amanhã. Senhor, em decisões que deverão ser tomadas, Senhor, meu Pai, em escolhas que deverão ser feitas, Pai, que os teus filhos busquem a iluminação deste caminho, pela tua palavra, Senhor, em oração, no temor do Senhor, eles alcancem a direção, meu Pai, Senhor, a resposta pela palavra, para que eles sejam vencedores, Pai, em o nome de Jesus. Senhor, eu oro para que a semana deste povo seja uma semana, Senhor, de novidades, seja uma semana, Senhor, de surpresas agradáveis, meu Pai, para aqueles que perseverarem na fé, para aquele que sai daqui perseverando, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem, meu Pai, algo mais a dar, algo mais a fazer. Como? Não sei. A que dia? Não sei. Mas o Senhor cuida dos teus. O Senhor abre o caminho aos teus. O Senhor ilumina a noite como ilumina o dia para os teus. Faz isso na vida de cada um, em o nome de Jesus. Eu clamo a ti, Senhor. Eu clamo a ti. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.